Olá, eu sou a Sueli Nemen e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha caminhada pelas bibliotecas públicas na Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Eu entrei na prefeitura em 1991, mas assim que eu terminei a faculdade de biblioteconomia, eu iniciei minha carreira na iniciativa privada. Só que no decorrer do tempo eu percebia que o meu coração me chamava para a área das bibliotecas públicas, especialmente para a relação com as pessoas, com o atendimento ao público, com o território, como nós podíamos nos relacionar com o que estava à volta, mais próximo ou um pouco mais distante. E aí eu fiz um concurso e em 1991 eu ingressei na Secretaria Municipal de Cultura. Quando eu comecei, eu fui trabalhar numa área de formação e desenvolvimento de coleções, especificamente do Departamento de Bibliotecas Públicas, que na época haviam 2 departamentos, um de bibliotecas públicas e um de bibliotecas infanto-juvenis. Eu fiquei aproximadamente 2 anos muito envolvida com essa questão de seleção de títulos para os acervos, com a compra, e foi uma experiência bem importante para o meu início de carreira na área pública. Mas logo eu assumi a chefia de uma biblioteca de bairro, que hoje se chama Mário Schember, e na época se chamava Francisco Patti. E aí um outro universo se abriu, né? Realmente a relação com as pessoas, especialmente ali na Lapa, que é um bairro bem residencial. Então, como a gente podia fazer com que as pessoas enxergassem a biblioteca, participassem da vida da biblioteca, e isso foi super gratificante. Eu fiquei aproximadamente 9 anos nessa biblioteca. Ela tinha algumas características bem importantes. Até hoje ela tem um acervo em braille, um acervo de audiolivros, de livros falados, para poder atender as pessoas com deficiência visual. Nós tínhamos também na época um núcleo museológico contando toda a história do bairro da Lapa. Então, uma biblioteca com muitas possibilidades e que foi muito marcante, muito significativa para mim. Em seguida, eu fui para a supervisão de bibliotecas, né? As bibliotecas passaram por uma época em que elas saíram da Secretaria Municipal de Cultura e foram para as subprefeituras, depois retornaram, né? Então acho que isso é importante a gente marcar também na história das bibliotecas. E eu fui assumir a supervisão de bibliotecas, e que foi um momento muito importante também, porque foi exatamente o momento em que houve a junção do Departamento de Bibliotecas Públicas com o Departamento de Bibliotecas Infanto-Juvenis. Eu fui para ser supervisora do Departamento de Bibliotecas Públicas, mas como houve essa junção, a minha área acabou se expandindo e eu passei a ser supervisora de todas as bibliotecas. Foi um período curto, mas foi um período muito intenso, muito rico, e entender por que, né, que historicamente as bibliotecas começaram com essa divisão, numa cidade que tinha outras características absolutamente diferentes das características da época, né, que cidade era essa na época em que houve essa junção dos departamentos e o porquê, né, dessa junção. E depois disso eu fui para a Biblioteca Infanto-Juvenil Monteiro Lobato,
onde eu também fiquei quase 9 anos, muito tempo no atendimento ao público, e depois assumi a direção da biblioteca. E aí é um outro universo, né? O universo das crianças, dos adolescentes, e que foi muito, muito maravilhoso. E a partir disso, eu fui convidada para assumir a coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas. Fiquei por um período e também ampliou muito o meu olhar, né? E saí desse contato todo com o público e passei, né, para uma área mais interna, digamos assim, mas assumi a coordenação de tantos equipamentos, as bibliotecas de bairro, os ônibus biblioteca, os bosques de leitura, os pontos de leitura. Aí sim, né, apesar de ser um trabalho enorme, mas é um grande sonho em que você realmente entende o quanto as bibliotecas, a leitura, os livros podem mudar a vida das pessoas. E acho que esse é a maior recompensa que um bibliotecário da área pública pode ter, né? Em seguida, essa época em que eu fiquei na coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas, eu, quando saí, fui fazer algumas outras coisas voltadas às políticas públicas do livro e da leitura. Eu já estava participando da constituição do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da cidade de São Paulo, então fiquei bem envolvida com essa questão. E depois eu voltei mais para algo voltado às bibliotecas realmente, assumi uma coordenação regional de bibliotecas das regiões Norte e Oeste e também logo em seguida depois voltei a assumir a supervisão de bibliotecas, que é onde eu estou até hoje, né? Então eu acho que toda essa minha trajetória me fez realmente valorizar e agradecer pela escolha que eu fiz para atuar na área de bibliotecas públicas. Eu sempre também estive vinculada ao movimento associativo e à educação, dando aulas em faculdades, em cursos técnicos, e tudo isso me faz ainda mais enxergar a importância dos livros e da leitura. Então eu só tenho a dizer gratidão pela minha caminhada.